Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Por favor, digite aí Mateus 24 para alguém que chegar depois, já vê aí nos comentários. Vamos passar por alguns textos bíblicos durante o ensino aqui, o nosso estudo, e é importante você estar atento com a sua Bíblia e atento aos textos. Se quiser ir anotando, anote e acompanhe. Se quiser uma caneta também, vai escrevendo aí, né, na sua Bíblia ou numa folha, tá certo? E Mateus 24, vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas, todas essas coisas, são o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se você tiver com a caneta aí e quiser marcar esta palavra, princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos encerrar até aqui, né? Ler até aqui no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. Observe bem, irmãos, o seguinte: nós estamos aqui nesse texto e nós devemos entender que esse assunto que nós vamos iniciar aqui, como a irmã Ângela está colocando aí, a palavra-chave do estudo é princípios das dores. Quero falar sobre isto, na verdade, sobre as dores de parto e a segunda vinda de Cristo. As dores de parto e a segunda vinda de Cristo. Esta área que nós estudamos a respeito das últimas coisas, sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento e tal, ela é chamada, ela tem um nome dado pelos teólogos, né, dado pelos estudiosos, a seguinte expressão: escatologia. Escatologia é um vocábulo grego, uma palavra grega que vem de eschatos. Eschatos significa últimas e logia é estudo, né? Eschatos significa últimas coisas. Essa palavra eschatos, ela também vem de uma palavra
que é a mesma palavra para escada, ou escada rolante, no sentido de subir para cima. Então, a escatologia, veja bem, estamos aprendendo já. Veja bem, a escatologia, ela é uma escada que te leva para cima. Você está subindo no grau de revelação e no grau de estudo. A escatologia, ela faz parte do evangelho. A escatologia, ela faz parte do ensino e da pregação. A escatologia, ela não deve ser em si o primeiro assunto para uma pessoa estudar. Como assim? A pessoa aceita Jesus e ela já vai estudar escatologia. Não, ela tem que ter muita calma, né? Não é um assunto em si preparado, vamos dizer assim, a pessoa não é um assunto próprio para alguém que aceitou a Cristo, ainda é neófito na fé, novo na fé, e logo estudando escatologia. Não, primeiro tem que entender o que é o plano da redenção, o plano da salvação. Então, por quê? Porque na escatologia, a confusão e dúvidas de muitas pessoas em relação a esse ensino, né? Quais são os principais problemas, né, de pessoas ou crentes, vamos dizer assim, em relação à escatologia? Primeiro, a falta de afinidade com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que os mistérios encobertos, lá em Deuteronômio 29, os mistérios encobertos pertencem a Deus e os revelados pertencem a nós. A Bíblia vai dizer que, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, que o Espírito Santo ele prescruta os mistérios mais profundos de Deus. Então, observe bem, qual é a outra dificuldade que as pessoas têm em relação à escatologia? É a falta de aplicação e emprego dos textos. A falta de aplicação e o emprego correto dos textos. Também outra coisa que traz dificuldade para muitas pessoas na escatologia é o conhecimento desordenado que às vezes muitas pessoas têm. Elas têm um conhecimento desordenado a respeito da escatologia, um conhecimento bíblico desordenado. A outra coisa é que muitos têm até um conhecimento bíblico, mas eles têm um conhecimento bíblico especulativos. Eles não saem da área da especulação. Especula-se muitas e muitas coisas. Exemplo, hoje as pessoas querem pegar e dizer quem é o anticristo, quem é que é o anticristo, querem provar, querem fazer isso, querem fazer... Não, a Bíblia não especifica algumas características do anticristo. Mas afirmar quem é o anticristo, o anticristo é esse, o anticristo é aquele, nós não devemos especular quem é, né? Se quiser, especula, mas com devidos cuidados, para não embaraçar às vezes as mentes das pessoas. Então, outra coisa é a ação deletéria de falsos ensinadores nestes últimos dias. A ação, vamos dizer assim, perversa, uma ação maldosa de falsos ensinadores, de falsos profetas que estão por aí, que querem falar acerca desses últimos dias e acaba trazendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Amém, irmãos? Eu estou na introdução. Então, observe o seguinte, alguns principais livros na Bíblia, que são livros escatológicos, livros de escatologia bíblica, eles vão trazer assuntos escatológicos. Quais são eles? Os principais: Daniel, Salmos, Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias, Malaquias, Apocalipse, Mateus, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Pedro e Judas. Estes livros, todos eles vão trazer, embutido neles, mensagens, conteúdos escatológicos. Amém? Está me entendendo até aqui? Quem está entendendo diz aí glória a Deus.
Eu quero passar para você agora, não em detalhe, mas apenas uma visão, ainda questão de introdução. É muito importante você sentar, ouvir isto e aprender, para quando a gente chegar no conteúdo em si do ensino, nós estarmos bem firmes nisso. Há algumas principais doutrinas escatológicas. Exemplo, a doutrina da morte, a doutrina da ressurreição, a doutrina da vinda de Cristo, a doutrina do tribunal de Cristo, que são as obras depois de salvos, a doutrina do anticristo, a doutrina da grande tribulação, a doutrina dos juízos, a doutrina do rei, do milênio, a doutrina do perfeito estado eterno e a doutrina das coisas futuras. Então, observe que tudo isso está dentro da escatologia. Nem que eu quisesse, eu daria nem a metade da metade para vocês hoje, porque eu não ia ter tempo para dar essa ruma de coisa. É muita coisa. Mas observe, existe 3 principais grupos de doutrinas. Preste atenção, de novo. Existem 3 principais grupos de doutrinas. A primeira, a doutrina da salvação. Segundo, a doutrina da vida cristã, ou doutrinas da fé cristã. E terceiro, a doutrinas do porvir, a doutrinas escatológicas. Então, estas são as 3 principais doutrinas. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, é conteúdo doutrinário. Doutrina também fala-se de metodologia. Metodologia já vem da palavra método. O que é método? Método é um caminho para chegar a um destino. Jesus, ele nunca ensinou sem usar métodos, porque os métodos de Jesus variavam de acordo com o seu público-alvo. Se ele pregava para alguém na beira da praia, ele tinha um método. Se ele pregava para um Nicodemos, príncipe dos fariseus, ele tinha outro método. Então, Jesus, ele nunca deixou de pregar usando métodos. De acordo com o público-alvo, era o método da mensagem da pregação de Jesus. Glória a Deus. Então, a escatologia, ela é um dos campos da doutrina. Então, você vai observar o seguinte: quando nós chegamos na questão da volta de Cristo, do ministério de Cristo em si, nós vamos nos deparar com uma coisa: a primeira vinda e a segunda vinda. Jesus, ele, lá em Apocalipse, no capítulo 1, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 1, nós vamos ler uma palavra muito importante. Glória a Deus. Apocalipse 1, bota aí, irmão. Apocalipse 1. Eu sei que tem gente que está atenta a essa mensagem. Quero explicar para você com bem calma, que é para a gente entender, para a gente captar aqui a mensagem. Não vou gritar muito, não. Hoje é culto de ensino. Eu quero repassar alguma coisa para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 também. Coloquei Apocalipse 1 e 1. Vou colocar Apocalipse 1 e 1. Diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Que brevemente devem acontecer. Sublinha e marca essa palavra, devem acontecer. O que é interessante aqui é que essa expressão devem, ela não existe uma tradução assim que a gente possa dizer para o português, no grego. Então, a expressão mais próxima que o tradutor colocou disse devem acontecer, porque o sentido dessa palavra devem é o sentido de obrigatoriedade. Ou seja, ele está dizendo acontecerão de qualquer maneira. Acontecerá de qualquer maneira, ou seja, é uma obrigatoriedade. Então, essas coisas que foram escritas aqui vão acontecer. Querendo ou não, vão acontecer. Agora, continua dizendo, mesmo texto: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Observe bem,
ele trouxe essas palavras, Jesus trouxe essas palavras para os seus servos. Por quê? Porque para você entender isso, você tem que ser servo. Se não for servo, não entende. Então, quem é servo, ele presta atenção e entende. Mas o que é interessante é que em Apocalipse ainda, ele diz assim, ó. Ainda em Apocalipse, deixa eu ver se eu pego aqui o texto, porque eu estou com muitos textos, eu estou para lá e para cá na Bíblia. Mas é assim. Olha aí o versículo 3, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, observe, ele diz, bem-aventurado o que lê. Não é os que leem, é o que lê. Mas já os que ouvem são muitos. Por quê? Porque sempre nós gostamos mais de escutar do que ler. Muitas pessoas não gostam de ler. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que não gostam de ensino? É porque elas não gostam de ler. O nosso povo, irmãos, desculpe a franqueza, eles têm preguiça de ler. O nosso povo, muitas vezes, eles ficam, a cabeça deles não aguenta a ler pelo menos 4 textos bíblicos. Quando a gente diz 1, 2, 3, ele já está cansado, ele não quer mais. Ele já fecha a Bíblia e deixa para lá. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado o que lê e o que escuta. Não apenas os que escutam, mas também os que leem. Muita gente está embaraçada porque não lê. Só ouve. Então vamos lá. Quando nós observamos esse tempo, o tempo está próximo, você vai ver em Apocalipse também, no Apocalipse 1, se você está em Apocalipse aí, vai aí para o Apocalipse, versículo 7 do capítulo 1, Apocalipse 1 e 7. Alguém digita aí, Apocalipse 1 e 7. Diz assim, ó. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Essa é uma promessa das coisas que devem, obrigatoriedade, acontecer. A Bíblia diz que ele vem com as nuvens. Todo olho verá, até os que trapassaram. Ele vem. Agora, Apocalipse 22, veja o versículo 7, por favor. Veja aí Apocalipse 22. Pode ir digitando aí. Toda vez que eu disser uma referência, irmão, pode digitar aí, por favor. Apocalipse 22, olha o versículo 7, irmãos. Eis que presto venho. Que é essa expressão presto venho? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu venho. Olha o sentido de urgência, ó. Presto venho, daqui a pouco eu chego. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha o versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Então, 3 vezes no mesmo capítulo ele diz, presto vem. Ele diz, no versículo 7, presto vem. No versículo 12, cedo venho. No versículo 20, cedo vem. O sentido de urgência na sua vinda. Glória a Deus. Agora, quando nós falamos de segunda vinda, observamos o seguinte, que Jesus, ele teve a sua primeira vinda, todo mundo sabe a primeira vinda dele, e tem a sua segunda vinda, né? A primeira vinda, irmãos, teve 2 fases. Assim como a segunda vinda também terá 2 fases. De novo, a primeira vinda de Jesus teve 2 fases, e a segunda vinda de Jesus também terá 2 fases. A primeira fase da primeira vinda foi a fase pública.
A segunda fase da primeira vinda foi a fase oculta. Então, na primeira vinda de Cristo, teve a fase pública e a fase oculta. Vamos ler o texto da primeira vinda, da sua fase pública. Olha aí em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Então, observe que essa fase da primeira vinda de Jesus aqui está explícita. É uma fase pública. Todo mundo está vendo. Todo mundo está se beneficiando com a sua palavra, com a sua pregação. Todo mundo está recebendo o alimento da palavra, os milagres e as manifestações da unção do Espírito que tinha sobre a vida de Jesus. Agora existe uma segunda fase nesta primeira vinda, não estou falando da segunda, da primeira vinda. Esta fase é a fase oculta. Observe aqui em João capítulo 11, olha só João capítulo 11. João capítulo 11, irmãos, aleluia, versículo 54. João 11 e 54 diz assim: Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Então, observe, aconteceu agora algo diferente, ele não está mais publicamente, ele se ocultou. Vá para o capítulo 12 de João e veja o versículo 36. João 12, 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Meu Deus. Então, essa fase de Jesus teve a fase pública e a fase oculta. Mesmo depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele passa 40 dias em Atos capítulo 1. E ele fala apenas com os discípulos. Você nunca prestou atenção ou você nunca teve essa curiosidade que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não pregou mais para a multidão? Jesus ele não foi mais para a beira da praia, ele não foi para as sinagogas, ele não foi onde tinha muita gente, ele não desceu mais para o tanque de Betesda, ele não saiu curando, ele não saiu aquele alvoroço de pessoas, não. Quando ele ressuscita, ele aparece para poucos irmãos. É a fase oculta. O mundo não estava mais vendo Jesus. O mundo agora, quem estava vendo agora Jesus, era somente os discípulos. E isto fica bem claro lá em 1 Coríntios, que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 15, preste atenção, isso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, olha só. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha a ressurreição aí. Versículo 5. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Observe a expressão, irmãos. Não era a multidão, não era a população, não era o mundo. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, alguns já morreram também. Versículo 7. Depois ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, ou seja, por último de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então Paulo está especificando quantas pessoas exatamente viram
a Jesus na sua primeira vinda após a sua ressurreição. Por quê? Porque assim como foi a primeira vinda, também há semelhanças na sua segunda vinda. Na primeira vinda, duas fases: aparição pública e aparição oculta. Na segunda vinda, será o contrário da primeira, será invertido, porque a segunda vinda será as duas fases: primeiro, a fase oculta e a fase pública. Fase oculta, arrebatamento. Fase pública, a segunda vinda, quando todo olho o verá. A segunda vinda em si, nas duas fases. Amém, irmãos? Está dando para entender? Glória a Deus. A fase oculta e a fase pública. A fase pública e a fase oculta. Agora, observe o Mateus 24. Nós vamos entrar agora em Mateus 24. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus está no monte, né? Monte das Oliveiras. Isso é muito importante, é o local onde ele está pregando, porque é o Monte das Oliveiras. Desse monte, ele vai para as nuvens dos céus. As nuvens dos céus o oculta, né? Em Atos aí, fala da ascensão dele. E das nuvens ele vai para o trono. Na segunda vinda é o sentido inverso. Ele sai do trono, vem para as nuvens e desce para o Monte das Oliveiras. Porque a Bíblia diz que ele vem sobre as nuvens do céu. Nós temos esse texto em Apocalipse. Ele vem sobre as nuvens do céu. Aí lá Zacarias diz que ele pisará no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele será fendido ao meio, vai ter um grande terremoto e vai fendir ao meio e vai jorrar uma fonte. Aleluia. Então, a segunda vinda será o inverso da ascensão de Jesus. Já expliquei até isso aqui em outros cultos. Mas observe, a mensagem central do sermão profético aqui é uma demonstração dupla. Em primeiro lugar, o nosso Senhor está advertindo que antes de ele voltar, o mundo se tornará cada vez mais hostil ao povo de Deus. Segundo lugar, o mestre está exortando o povo a estar preparado para a sua vinda e os juízos associados a ela. A hostilidade do mundo a Cristo não diminuirá, mas aumentará drasticamente. Então, qual será o resultado? O resultado final será um tempo de tribulação, como nenhum outro que o mundo já tinha conhecido. Enquanto Cristo finalmente voltar, no fim daqueles dias de tribulação, ninguém deixará de notar a sua vinda, e nem o inimigo escapará da sua retribuição. Então vamos começar aqui, ó. Cristo, ele começa o seu sermão com uma longa lista de calamidades que ele compara com dores de partos que precedem o nascimento de uma criança. Olha o versículo 4. Ele diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, ninguém vos engane, não seja enganado. Versículo 8, ó, ele diz a sequência todinha. Quando chega no versículo 8, ele diz assim, ó: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. O que é interessante aqui é que essa palavra dores, no versículo 8, o termo é udin. Udin significa, ele fala aqui, do trabalho e da dor de parto. Então, as aflições que Cristo relaciona aqui são como dores de parto. E o apóstolo Paulo, ele usou esta mesma figura, uma figura similar para descrever a aproximação, irmão, do dia do Senhor. Quer ver? 1 Tessalonicenses 5,3, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. Abra aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler isso aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. Quem está aí ligado, quem está pegando aí, quem está entendendo, dá um glória a Deus, diz alguma coisa. Eu sei que vocês estão aí, não estou só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
Cadê 1 Tessalonicenses aqui na minha Bíblia? Meu Deus. Aleluia. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Está falando aí da paz e segurança que o anticristo vai dar, uma falsa paz. Uma paz entre aspas. Então, virá repentina destruição, como as dores, udim, as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meu Deus. Então, o mundo no qual vivemos, ele já está maduro, irmãos, para a tribulação. Elementos como sinais das dores de parto já estão sendo sentidos. Podemos dizer isso. Na verdade, estamos no princípio dos princípios. Agora, a pergunta é: quais são as dores de parto? Quais são? Quais são as dores de parto? Quem é que sabe, meu Deus, quais são as dores de parto? O próprio Jesus está dizendo. Jesus ele vai trazer aqui pelo menos 6 elementos. Os 6 sinais. 6 sinais distintos em relação às dores de parto. Observe. No versículo, esteja com a sua Bíblia aberta agora em Mateus 24, vamos entrar no texto. No versículo 4, diz assim, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e muitos enganarão. Então aqui todo esse texto vai ter sinais governamentais, sinais de líderes falsos e políticos, sinais messiânicos e eclesiológicos, os sinais políticos, os sinais naturais, como pestilências, sinais geofísicos, sinais raciais, sinais ministeriais e também domésticos. Então, quando chegamos aqui, 6 coisas, eu quero falar para você 6 sinais, certo? Durante este estudo. 6 sinais para você que Cristo cita em relação às dores de parto. Observe o primeiro sinal. Primeiro sinal, acompanhe. Falsos messias. Versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele dá alerta: ninguém vos engane, porque vai vir algumas pessoas dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Irmãos, é alarmante. Há muito tempo isso já vem acontecendo. Muitas pessoas já se dizem Cristo. O mais conhecido é aquele que é até engraçado, né? O Henrique Cristo, né? Mas existe vários. Se você for na internet pesquisar falsos cristos, meu irmão, tem muitos falsos cristos e eles arrastam até multidões. Tem um que eu não estou lembrado do local onde ele é, não sei se é da Índia, sei lá de onde é, e é uma multidão atrás dele e ele se relaciona, e diz que tem os dois sexos, uma hora ele se relaciona com homem, outra hora ele se relaciona com mulher, coisa horrível, e diz que é Cristo, e as pessoas seguem ele. Então existem vários cristos, já se levantaram vários falsos cristos. E isto é só uma prévia do que irá acontecer aqui no que Cristo está falando. Não só o engano será poderoso, mas as pessoas também serão tão desapercebidas ou tão desprovidas de discernimento que elas estarão mais vulneráveis. E elas estarão mais vulneráveis à mentira mais do que nunca. As pessoas estarão vulneráveis à mentira, elas acreditarão. E Jesus está começando esta alerta: não vos engane. Vai vir muitos falsos profetas e vão enganar muitos. É um sinal que Jesus Cristo dá.
Se você observar aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então as pessoas elas estarão frágeis, as pessoas estarão vulneráveis. Pessoas que não têm um conhecimento bíblico, que não vai ter um entendimento bíblico, vão ser levados nesses sinais que Jesus está dando. Jesus ele adverte ao remanescente aqui, fiel. Versículo 4, não acautelai-vos que ninguém vos engane. E o resumo de todos os falsos profetas, que Pedro ele vai falar de anticristos, de falsos profetas também, mas o resumo de todos os falsos profetas, eles entram em cena como uma besta que se levanta da terra. Isso vai estar em Apocalipse capítulo 3. Já está começando a ficar interessante. Vamos entrar em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Eu estou em Mateus, mas agora eu vou fazer uma ponte para Apocalipse capítulo 13. É para lá que nós vamos. Vamos ler os versículos 11 a 18. Apocalipse capítulo 13. Com bem tranquilidade. Tenha pressa não. Tenha pressa para sair da presença de Deus não. Você está de quarentena aí, né? Só poucas pessoas estão trabalhando, infelizmente, né? Mas fica aí, fica ligado. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim, E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta. Olha, outra besta apareceu na sua presença, e faz com que a terra que nela habite adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, essa besta aqui, que está em Apocalipse, ela terá poder de fazer descer fogo do céu. Olha o poder extraordinário que ela vai ter, de fazer descer fogo do céu. Isso está no versículo 13, E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Versículo 14, atenção. E engana os que habitam na terra. Olha o engano, o espírito do engano. E engana os que estão na terra. Meu Deus. Com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Versículo 15, ele vai dizer que ela tem uma habilidade, esta besta, representada aqui por um animal, né? Ela vai ter a habilidade de animar objetos sem vida. Ela vai dar vida a objetos inanimados, o poder que ela vai ter. Versículo 15. E lhe foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vem o espírito naquela besta, que é uma estátua, e vai dar vida àquele objeto. Está pegando aí? Está entendendo? Então, em Apocalipse 19, no versículo 20, é citado aqui, ele é citado lá como um falso profeta. Um falso profeta que usará os poderes enganadores para fazer com que o mundo siga uma outra besta, que é desses versículos aqui, capítulo 13, versículo 1 a 10. Vamos ler Apocalipse 19 primeiro, vai lá. Nós lemos Apocalipse 13, 11 a 18. Agora nós vamos para Apocalipse 19, versículo 20. Olha só. Diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, aqui ele é mencionado como um falso profeta. E quando você vai para Apocalipse 13, volte para Apocalipse 13, versículos 1 ao 10, ele vai usar os seus poderes enganadores para fazer com que o mundo siga uma outra besta. Então, é uma besta enganando-nos aqui, as pessoas, para adorar uma outra besta, que é um chefe maior. Observe, Apocalipse 13, versículo 1, capítulo 13 de Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, e a sua boca como de leão, e dragão deu-lhe o poder. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, por causa dos poderes de cura e tal. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar de seu nome e do seu tabernáculo e do que habita no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, esse texto do capítulo 3, versículo 1 a 10, não dá para detalhar, não tem tempo, mas ele está dizendo que este falso profeta usará poderes para levar a adoração a uma outra besta. Essa besta, ela vai surgir também em Apocalipse 19 e versículo 19. Vamos voltar para Apocalipse 19 e versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta, que nós lemos agora. Então, a maioria dos estudiosos das profecias bíblicas, eles colocam aqui que estes aqui são a besta com o anticristo. A besta e o anticristo, que eles têm o poder do engano. Então Cristo ele está dizendo: ninguém vos engane, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O segundo sinal, o primeiro sinal é falsos cristos. O segundo sinal que Jesus vai falar, Mateus 24, vá para o versículo 6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está dizendo: ouvireis. O tempo do verbo aqui sugere uma ação contínua. Vai ser guerras e rumores de guerras, ou seja, guerras verdadeiras e guerras só de boca, só de boatos. Vai ser rumores. Não vai ter guerra, mas vão dizer, é guerra. Então, de fato, as Escrituras ela ensina que Cristo voltará em meio a uma enorme batalha de proporções sem precedentes. E o resultado do seu aparecimento será o maior holocausto, será o maior derramamento de sangue, de carnificina que o mundo já viu.
Isso em Apocalipse 19, 19 a 21 vai detalhar uma batalha grande que vai acontecer. Mas ele diz assim, ó, não vos assustei. Quando vocês ouvirem rumores, isso aí não é o fim ainda não. Quantas guerras, irmãos, está acontecendo no meio do mundo? Quantos países... Olha, Israel vive em pé de guerra. Quem vai a Israel, quem foi a Israel, testemunha que tem uma parte lá do Rio Jordão, não sei se é do Rio Jordão, que tem uma extensão e do outro lado tem uma cerquinha, só uma cerquinha bem pequenininha, marcando o território dos palestinos e dos israelenses. Do lado de cá tem os soldados de Israel com as armas e do outro os soldados da Palestina com outras armas, só olhando um para o outro. Ah, passa para cá para tu ver, passa para cá quando tu leva a bala. E quando vai os turistas para lá, os que vão visitar, que eles estão já avançando demais, o soldado diz logo, ei, volte, não vai para aí não. Se for para aí você morre, porque se pisar lá é bala. Então 24 horas por dia Israel está debaixo dessa opressão de guerra. Fora outros países do Oriente Médio, o mundo, os inimigos de Israel. Israel fica bem no meio, entrincheirado por vários inimigos com fuzis apontados para Israel. Então existe guerra, existem rumores de guerra. Isso é só uma amostra do que Jesus está falando. Ele diz, qual você vai ouvir, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Segundo sinal, primeiro sinal, não perca isso de vista. Falsos cristos. Segundo sinal, guerras e rumores de guerra. Terceiro sinal, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Onde está isso? No versículo 6, Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O início das dores de parto, irmão, também gerará aumento de desastres naturais sem precedentes. Lucas ele vai mencionar sinais do céu também. Podem incluir o que? Asteroides, fragmentos de cometa, desastres cósmicos. E o profeta Joel ele falou muitas vezes sobre isso. Ele falou do escurecimento do sol, escurecimento da lua. Observe, ele está falando aí de terremotos, sinais dos céus. Lucas fala de sinais dos céus. Se você abrir Joel, abra aí por favor a sua Bíblia em Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu ver aqui se é o versículo 10. Diz assim, ó. Joel 2 e 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. As estrelas retirarão o seu esplendor, sinais geofísicos. Observe agora o capítulo 3, versículo 15. Joel 3 e 15. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Vamos agora aqui, deixa eu ver se é Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 10. Observe, irmão. Estou juntando aqui os textos para você ver. Jesus fala destes sinais. Isaías 13, versículo 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Meu Deus. Observe aí, irmão. Agora, Apocalipse 26. Apocalipse 26, irmão. Apocalipse 26, versículo 17.
Apocalipse 26, versículo 17. Obrigado, irmã Ângela. A irmã está colocando aí os textos. Apocalipse 26 e 17, ó. Como a mulher grávida, olha aí, ó, princípio das dores de parto. Como a mulher grávida que está próxima à sua hora tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento, não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, está falando das ressurreições, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra cobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Meu Deus. Então observe, nós lemos aqui falando sobre, nós estamos sobre os sinais físicos, os sinais os sinais da natureza, das pestes, do terremoto, os astros, sol, estrelas, lua, se escurecendo, perdendo a sua luz e o seu brilho. Então serão dias de densas trevas, de trevas e de densas trevas. Mais um texto, Apocalipse. Espero que você esteja anotando aí, marcando na sua Bíblia, que é para, senão você não vai pegar. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. Olha só aqui. Aqui nós estamos diante da abertura do sexto selo. A abertura do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra. Houve aqui um terremoto. E eis que, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então observe, estes textos que eu li, Joel, Isaías e Apocalipse e Mateus 24. Mateus 24, né, e versículo de número 7. Mateus 24, versículo de número 7. Esses três textos eles se conectam a respeito destes sinais. Então, fome e peste. Deus retirará a sua misericórdia. Irmão, imagina uma terra sem a misericórdia de Deus. Deus vai tirar a misericórdia. Todas as forças destrutivas do mal serão soltas. Mesmo assim, estas são meramente dores de parto. O início do trabalho de parto. Então, essas dores, elas produzem a tribulação, porque a grande tribulação está por vir. E isso vai se retratar, observe, ele fala de terremotos, ele fala de fome e ele fala de peste. Se você observar, hoje há muitos terremotos, irmãos. Se você abrir num site, aí depois você abra no Google, dá um Google, você vai colocar assim no site Apolo 11, esse apolo11.com, ele vai trazer todos os registros de terremotos que está acontecendo ao redor do mundo. Meu irmão, você vai ficar espantado de tanto de terremoto que acontece. E não é divulgado. Porque isso é só uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Só proporções pequenas. Sinal. Então ele diz fome e pestes, né? Isso vai retratar o que? A abertura do quarto selo. Quero que você abra aí, Mateus 24 e 7, presta atenção. Vamos ler de novo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fome e peste.
retrata o que? A abertura do quarto selo, Apocalipse capítulo 6. Eu vou dar aqui umas conexões de texto, é bom você anotar. Ó, Apocalipse capítulo 6, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Estamos aí na fome, na peste, né? Esse sinal aí que Jesus está dando. Apocalipse 6 e 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Meu Deus. Então você pode fazer uma equação. Apocalipse, ou melhor, Mateus 24, versículo 7, é igual a Apocalipse, capítulo 6 e versículo 8. Juntando esses textos são os mesmos. Jesus está falando lá de fome e peste, e João fala aqui da abertura do sexto selo. Apocalipse 24 e 7 é igual a Apocalipse 6, 8, parte B. Quando você olha agora o versículo 12, até o 15, vamos lá. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12, né? Eu já li, mas vou ler de novo. Vou ler até o 15 agora. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Meu Deus. Então, quando você vai agora para Lucas 21, Lucas 21, é texto. A gente não aguenta não, ó. Tava com 15 pessoas, já tem 9, porque não aguenta muito a Bíblia não. Só assim. Lucas 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11. Glória a Deus. Deixa eu ver se é o 11. Diz assim, ó: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, 3 textos aí que estão ligados: Mateus 24 e 7, Apocalipse 8 e Lucas 21 e 11. E o que é interessante é que Jesus está dizendo: essas coisas são o princípio das dores. Aí você vai para o 7º selo. Neste aqui os anjos aparecem diante do Todo-Poderoso, cada um recebe uma trombeta, simbolizando aí um juízo de Deus. Apocalipse 8, versículo 3 a 4. Não vou ler para ganhar mais tempo. Apocalipse 8, versículos 7 e 13. Mas esse aí é só o prelúdio de um juízo ainda maior. Em Apocalipse 16 há um terremoto ainda maior do que o Apocalipse 6. As dores de parto vai continuando a piorar, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim. Então vem trombetas, as trombetas, a trombeta, e vem os selos. A trombeta sai do último selo, e das trombetas sairão as taças derramadas da ira de Deus. Então as trombetas saem dos selos e as taças saem das trombetas, que é juízo e limpeza. Deus vai usar 2 elementos para limpar a terra, para limpar as regiões celestiais, para expulsar os demônios e os principados que estão lá nas regiões celestiais. Eles não estão no inferno nem estão no céu. Eles estão nas regiões chamadas regiões celestiais.
Então Deus vai limpar tudo. Miguel vai vir quebrando tudo, limpando tudo, e as taças da ira de Deus vai limpar. Vai ser fogo e sangue, certo? Fogo e sangue vai limpar as regiões celestiais e vai limpar a natureza. É por isso que em vários textos vai dizer: e a terça parte foi atingida, a terça parte. Deus vai limpar a terça parte. Por quê? Porque uma terça parte dos demônios, dos anjos caíram. E eles mancharam a terça parte de tudo. Então, em Apocalipse vai dizer: a terça parte foi ferida, a terça parte foi ferida. Entenda isso. Então, Deus vai usar estes elementos para juízo e para limpeza. As trombetas, os selos e as taças, os cálices da ira de Deus. Então, para mim já finalizar, o último sinal que Cristo dá aqui é a perseguição dos justos. A perseguição do justo. Nós vemos aí falsos messias ou falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, né? E a perseguição dos justos. Perseguição dos justos. Vamos lá. Perseguição do justo. Aqueles que se converterem no período da tribulação, eles pagarão um preço muito alto, que vai ter esse período da tribulação. Não tenho tempo para detalhar aqui, é muita coisa, mas ainda vai ter aqueles que pagarão um preço na tribulação muito alto. E quando o quinto selo é aberto, Apocalipse 5:10, se observa que tem as almas dos santos e dos mártires que estão debaixo do altar. Ou seja, ali isso vai sugerir que há um número a ser completado de mártir. Porque como é que vai ser a questão da salvação? Hoje nós estamos na terra, nós somos salvos pelo quê? Através do sangue de Cristo. A igreja, ela é redimida por este sangue. Mas nesse período o sangue de Cristo, o poder do sangue será retirado da terra. Por quê? Porque a igreja vai ser tirada da terra. A igreja não vai estar na tribulação. Então, junto com a igreja, o sangue de Cristo, o poder do sangue sai também. E como é que essas pessoas vão ser salvas? Elas não vão ser salvas mais pelo sacrifício de Cristo. Elas vão ser salvas pelas suas próprias vidas. Aí cabeça de gente vai rolar. Aí vão ser degolados. Vão ser mortos a fio da espada. Pelo seu próprio sangue. Porque não quiseram a época da graça, agora vai ser sua própria vida. Aí a Bíblia diz que os degolados estavam debaixo do altar, os mártires que foram mortos estavam lá debaixo do altar. Aí em Apocalipse 7, versículo 9 e 10, João pergunta, ele viu uma multidão vindo com palmas nas mãos, vestes brancas, pergunta, quem são estes? De onde eles vêm? Aí o anjo diz, esses são os que vêm da grande tribulação. Haverá perseguição. Isso também é um sinal que Cristo está dando aqui. Aí a Bíblia vai dizer também da deserção dos crentes. Muitos vão se desviar, muitos vão apostatar. Olha o versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui já está acontecendo, mas nessa época também vai ser pior ainda. Surgiram muitos falsos profetas, enganaram muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, eles abandonarão a fé, irmãos. Quem é que abandonará a fé? Aqueles que não serão crentes autênticos, os fingidos. Pior ainda, muitos desses irão se tornar os principais perseguidores do povo de Deus, porque o irmão entregará a morte a outro irmão. Ou seja, os irmãos que antes eram irmãos, agora vão esfriar o amor, vão trair o outro, vão ser um dos piores inimigos. Meu Deus, é isso que Jesus está dizendo, os piores perseguidores do povo de Deus. Então, há 3 motivos pelos quais muitos apostatarão da fé. Quais são esses motivos? Primeiro, porque o preço será muito alto. Quem não lembra daquela parábola que Jesus diz, o semeador saiu a semear. A pedra foi lá nos pedregais, não tinha raiz, não tinha profundidade. E morreram. Porque aqueles que aceitam a Cristo e veem os cuidados do mundo,
e eles se desviam, não têm firmeza na fé. Aí a Bíblia também diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. As lutas vão vir na tribulação e não vão ficar de pé. Segundo motivo, o engano será muito convincente. A nova onda de falsos profetas. A nova onda de falsos profetas vai estar ativa. O engano vai ser muito convincente para essas pessoas. Terceiro, o engodo do pecado será muito atrativo. As pessoas não tentarão mais esconder os seus pecados. Ele será exibido em abundância. A abundância da imoralidade terá uma frieza do amor autêntico. Observe que o amor, irmão, as pessoas não vão ter mais vergonha dos seus pecados, e isso já está acontecendo em pequenas escalas. Há pessoas que pecaram, há pessoas que estão em pecado, estão assumindo igreja, estão abrindo congregações, estão nos altares, estão nos púlpitos, e todo mundo sabe do erro daquele camarada, e muita gente ainda o segue. Por quê? Porque eles não têm mais ocultados os seus pecados. Então aqui o pecado será em grande escala uma forma normal, não vão querer mais esconder os pecados. Será exibido abertamente, com frieza, porque a Bíblia diz: o amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. Vai ser instituído o pecado, vai ser algo normal. Então, por último, o evangelho será anunciado no mundo inteiro. Glória a Deus. E aqui eu vou terminar. O evangelho é anunciado no mundo inteiro. Olha o que é que Jesus diz. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. O último sinal das dores de parto é notavelmente diferente em caráter de todos os outros. Os outros são doloridos, os outros são cruéis. Mas esse aqui é o evangelho que será pregado. E como é que o evangelho será pregado, pastor? Como é que vai ser pregado esse evangelho nesse tempo? Por meios naturais e por meios sobrenaturais. A igreja não estará mais aqui, mas a Bíblia fala de 144 mil selados do Apocalipse capítulo 7, que eles vão estar pregando as boas novas. A Bíblia diz posteriormente que 2 testemunhas vão estar aqui também. Teria que ter outra mensagem só sobre essas 2 testemunhas. Apocalipse 11, versículo 3 a 6, porque eles vão viver o ministério de Cristo, vão morrer e vão ressuscitar. Esses também estarão pregando o evangelho. Em terceiro, olha a misericórdia de Deus. Deus ainda vai usar dessa misericórdia. 144 mil selados, 2 testemunhas e um anjo que vai trazer o evangelho. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E viu um anjo que trazia o evangelho eterno. Glória a Deus. Então, irmãos, dores de parto. Jesus diz que os princípios das dores, ele assemelha às contrações de uma mulher grávida. Porque esta mulher, por que não dizer que a terra, que a natureza geme com dores de parto, Romanos 8. Então Jesus, ele vem. Na primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Mas na sua segunda vinda, ele virá como Senhor. Ele veio para ser réu por causa do pecado. Agora ele virá como juiz. Ele veio como Salvador, mas agora ele virá como Redentor. Ele veio como súdito, mas agora ele virá como rei. Ele veio como cordeiro, mas agora virá como leão da tribo de Judá. Ele entrou em Jerusalém sobre um jumentinho, agora ele virá sobre um cavalo branco. Jumento, animal de paz, cavalo branco, animal de guerra. Ele veio em humilhação, mas agora ele virá em glória, e virá o sinal do Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele veio e dormiu na densa tempestade, agora ele virá com as nuvens, ou sobre as nuvens do céu. Ele veio como uma frágil criança,
que nasceu de Maria, mas agora virá como o sol resplandecente da justiça. Ele veio e lavou os pés dos discípulos, agora ele terá todos aos seus pés, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio e morreu, mas agora ele vem com a chave do inferno e com a chave da morte. Enfim, ele veio em fraqueza, mas agora ele virá com todo o poder, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele vem na sua fase oculta, ele vem para a igreja. Na sua fase pública, ele vem com a igreja. Aleluia! Na primeira vinda, meu irmão, na primeira fase da vinda, ele vem e busca os seus. Ele vem e a igreja é recebida nas bodas do Cordeiro, assim como diz em Apocalipse: oh, glorificado, dá glória ao Cordeiro, exultem-se, tenha alegria, porque a sua esposa já se ataviou e é chegada às bodas do Cordeiro. Jesus, ele se referiu ao seu retorno e aos fins dos tempos. Os apóstolos falaram a respeito disso, e os anjos disseram: homens Galileu, por que vocês olham aí esse Jesus que subiu? Ele vai descer da mesma maneira que ele foi. Um dia ele vai voltar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é isto: as dores de parto e a segunda vinda. Espero que você tenha anotado e aprendido aí algumas coisas. Eu sei que a distância, né, talvez não dê para pregar, mas você tiver alguma dúvida, revise aí esse vídeo, vai ficar gravado essa live. E são muitos detalhes, são muitas coisas, muitos textos para conexão, né, para a gente ter uma compreensão. Mas fica firme no Senhor, porque o arrebatamento poderá acontecer a qualquer momento. Poderá acontecer a qualquer momento. E o anticristo já está quase chegando aí, para firmar o acordo de paz, fazer uma paz falsa, uma segurança falsa. Mas a igreja subirá e virá com ele nas nuvens. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por esse ensino, por esse estudo. Que o Senhor venha nos dar graça para assimilar estas coisas, para compreender, Senhor, todos estes sinais que irão acontecer, esses princípios das dores, culminando na grande tribulação. Mas nós nos alegramos e nos exultamos, Senhor, e nos firmamos em Ti, porque a Tua igreja desfrutará da paz nos ares. A Tua igreja desfrutará da grande reunião que o Senhor terá conosco nas bodas do Cordeiro. Abençoa cada um, ajuda a cada um dos Teus filhos, que eles venham crescer na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe, faça assim para receber sua bênção. Obrigado por você permanecer aí até agora, né? Mas era necessário a gente esticar um pouquinho para a gente ir aprendendo a palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio diz assim comigo: amém! E até domingo, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. Boa noite.